Matheus Azevedo. Ele vai falar um pouquinho sobre Data Factory, GitHub e pipelines. Matheus, tudo certinho por aí? Quando você quiser começar, o palco é seu. Bem? Tudo bem, Tá conseguindo me ouvir bem? estamos conseguindo te ouvir. Deixa eu abrir a câmera aqui. Agora estamos te vendo. Beleza. Legal. Vou compartilhar minha tela. Tinha dado uma pequena desestabilizada aqui na minha internet, mas acho que voltou. Logo na hora que apresentar. Mas beleza. Posso começar aqui então? Pode começar, o palco é seu. Matheus, boa sorte. Show. Obrigado, pessoal. Bom, bom dia a todo mundo. Eu sou o Matheus. Hoje a gente vai falar um pouco sobre como implementar CI/CD no Azure Data Factory. A gente vai aí introduzir as duas ferramentas, as principais ferramentas que a gente vai utilizar aqui, né? O Data Factory, o Azure DevOps, e também como integrar tudo isso, né, com o GitHub. E aí a gente vai ver como que a gente consegue, né, adicionar esse componente DevOps aí no nosso dia a dia de dados, né? Bom, antes de eu entrar aí na apresentação, falar um pouquinho sobre mim. Eu sou engenheiro de dados, SRE também. Comecei minha carreira como DBA, e nas minhas horas vagas eu gosto de tocar um pouco de guitarra. Se vocês quiserem me encontrar e me adicionar no meu LinkedIn, fiquem à vontade, é só procurar pelo meu nome ou pode acessar esse link. No final da apresentação eu compartilho o link aí no chat também. E meu GitHub é esse daí, bem simples, MC Azevedo. Beleza, então qual que é a nossa agenda de hoje aqui, tá? O primeiro ponto que eu gosto de sempre trazer é que a gente vai se divertir com dados, né? Que é o que a gente trabalha, que é o que a gente tem como vocação. Então, acho que se você não se diverte durante o seu dia a dia de trabalho, alguma coisa está errada. Então, e dados é muito divertido, então espero que todos gostem do que a gente vai ver. Eu vou falar aí, começar pelo Data Factory, né? Vou introduzi-lo e falar sobre os seus principais componentes. Logo em seguida, a gente vai falar sobre a outra ferramenta que vai nos possibilitar a implementar o CI/CD, que é o Azure DevOps. Vamos expandir um pouco sobre Azure DevOps, falando um pouquinho sobre os pipelines DevOps. Falar um pouco sobre o Azure Boards, que é uma outra ferramenta dentro da suite do Azure DevOps. E aí, brevemente, introduzir o GitHub, né? Acho que eu não vou falar muita coisa do GitHub, acho que todo mundo conhece, todo mundo usa, né? Então, eu vou falar bem breve, mas uma coisa que vai ser interessante a gente falar vai ser como que a gente consegue integrar o GitHub com o Azure Boards. Tá? E, por fim, vamos mostrar a arquitetura do CI/CD com Azure Data Factory. E é claro que essa arquitetura vai ser demonstrada ao vivo, né? Então, a gente vai botar a mão na massa e ver isso funcionando no mundo real. Bora lá, então. Então, o que é o Azure Data Factory, né? Aí, nas palavras da Microsoft, o Azure Data Factory é um serviço de ETL na nuvem, né, para integração e transformação de dados de uma maneira serverless, né? Ele é uma interface gráfica, você desenvolve dentro aí do seu web browser, né? Então, ele é bem intuitivo, bem fácil. A curva de aprendizado não é muito íngreme, né? Então, você consegue aprender relativamente fácil, você consegue embarcar os seus engenheiros de dados aí ou seus desenvolvedores de ETL de uma maneira bem rápida. Mas, assim, nas minhas palavras agora, essencialmente o Data Factory, desde quando ele surgiu, ele é uma ferramenta de orquestração de pipeline de dados, né? Então, assim, hoje ele faz transformação de dados, hoje ele faz toda essa manipulação de dados bem fina, mas o que eu acho mais interessante, eu acho que a maior parte dos desenvolvedores que trabalham com o Data Factory é utilizá-lo como uma ferramenta de orquestração de dados, de pipelines de dados, né? Então, se você for pegar e fazer uma analogia com o mundo open source, né? O que a gente tem aí próximo do Data Factory seria o Airflow. A grande diferença é que o Airflow ele é orientado a código, né? Então você vai lá desenvolver os seus workflows
de uma maneira programática em Python, e o Data Factory é visual, né? É drag and drop, você vai pegar as suas atividades, as suas caixinhas e vai montando aí os seus pipelines. Ele também é muito legal, porque ele é totalmente diferente, né? A interface dele é totalmente diferente do Integration Services, mas você consegue aproveitar todo o conhecimento dos seus desenvolvedores de integration services, né, que já estavam aí na sua empresa há muito tempo, desenvolvendo centenas, milhares de pacotes, né, dependendo do caso, né, vem lá do DTS, e aproveitar, portar esse conhecimento, fazendo o uso de uma integration runtime, que a gente vai saber daqui a pouco o que é, do Integration Services, onde você consegue deployar, fazer o deploy dos seus pacotes na nuvem, então utilizando aí um modelo mais pay as you go, né, em vez de ficar mantendo infraestrutura on-premises, e aproveitando todo esse conhecimento aí que seu time já tem, né, sem precisar aprender uma ferramenta nova. Isso é bem legal. E aí também você acaba não tendo que administrar mais a infraestrutura, né? A infraestrutura fica sendo gerenciada 100% pelo time do Azure, né? Bom, então vamos falar um pouco sobre os componentes aqui do Azure Data Factory. Eles são bem particulares, né? A nomenclatura é bem particular aí do Data Factory, né? E é importante a gente saber esses termos, porque quando a gente está desenvolvendo, a gente tem alguma dúvida, ou a gente vai procurar na documentação, é legal a gente saber o termo, é legal a gente já saber de bate-pronto o que, que a gente quer desenvolver, o que, que a gente quer descobrir. Então, para começar aí, vamos falar sobre o pipeline, né? Que é o que, de fato, quando a gente está usando uma ferramenta como o Data Factory, a gente quer criar pipelines de dados, né? A gente quer pegar o dado no seu estado bruto, na sua origem e transformá-lo, passar esse dado para uma série de transformações, para uma série de atividades, até levar ele para o seu destino, né? Para para sua forma final, né? Para o seu cliente acessar esse dado, para ele poder fazer as suas análises. Então, é o pipeline que junta todas essas atividades, que orquestra tudo isso que é feito. Você pode criar vários pipelines dentro do seu ambiente de Data Factory. Esses pipelines podem chamar outros pipelines, então você pode criar pipelines encadeados. E aí que está a inteligência, né? O controle da sua programação. Dentro do pipeline, nós temos as atividades, né? As atividades é o que de fato transforma o seu dado, né? Então, você tem diversas atividades. Lógico que as que você mais vai usar vai ser atividades de cópia, atividades que chamam outros recursos para fazer transformação do seu dado. Você pode utilizar atividades lógicas para controlar como que o dado vai passar, né, de uma etapa para outra, e assim por diante. Só que, o que a gente está interessado quando a gente está desenvolvendo um pipeline Data Factory, né? A gente está interessado em transformar dado. E como esse dado é representado dentro do Data Factory? Ele é representado através de dataset. Então, o dataset, aqui do ponto de vista de Data Factory, é uma abstração do dado que você tem, a origem, ou que você quer produzir como resultado final do seu destino. Então, a gente pode enxergar o dataset como uma tabela no SQL, um arquivo Excel, vários arquivos Excel, CSV, um arquivo no seu storage account e assim por diante. Lógico, isso é uma abstração. Então, você precisa ter essa conexão física, né, que suporte esse dataset. E aí que entram os linked services. A gente enxerga o linked service nada mais é do que uma connection string, né, uma conexão para o seu repositório de dados. Então, se o seu dataset representa uma tabela SQL, você no seu linked service, você tem que ter um linked service de SQL database, um SQL service on-premise. É assim que funciona. Então, você pode ter diversos tipos de linked service, são, acho que, diversos conectores que você tem ali, mais de 90, né? Até a última vez que eu vi na documentação. E não só o linked service funciona como um repositório de dados, né? Como uma conexão para o seu repositório de dados, mas ele também existem os linked services computacionais, que criam uma conexão para os seus recursos de computação, para aqueles recursos que não vão ser utilizados para armazenar dados, mas sim para transformar o seu dado. Como, por exemplo, você
cluster do Azure Database, você pode ter um linked service para um cluster do HD Insights, dependendo do que você utiliza na sua transformação de dados. Falando em recurso computacional, né, para que todo esse pipeline, toda essa cadeia de atividades funcione de acordo, o próprio Data Factory ele precisa ter um recurso com essa capacidade das atividades, né, de fazer chamada das execuções, né. Data Factory é a Integration Runtime, né? É aquilo que o Data Factory utiliza, né, para poder executar os seus pipelines. E a gente tem basicamente 3 tipos de Integration Runtime no Data Factory, né? A primeira é a Azure Integration Runtime, que ela vem por default, à medida que você provisiona o seu serviço de Data Factory, já vem com uma Azure Integration Runtime criada. Você também tem uma self-hosted, né, uma auto-hospedada Integration Runtime, e isso possibilita com que você faça conexões com o seu com o seu ambiente on-premise, por exemplo, com uma rede privada, né, um repositório de dados que está atrás de firewall. Você precisa habilitar essa self-hosted integration runtime. Aí, basicamente, você vai ter que subir uma máquina virtual, instalar um gateway lá dentro do Data Factory, e aí você configura essa máquina com as conexões necessárias para os seus repositórios de dados privados, né? E, por fim, eu até já falei dela, a gente tem a Integration Runtime do Integration Services, né? Que possibilita que a gente faça lift and shift, né? Pegue os nossos pacotes do ambiente on-premises, leve para a cloud. Você precisa ter essa Integration Runtime específica. Bom, e chamando tudo isso, né? E engatilhando tudo isso, a gente tem as triggers, né? As triggers, elas que fazem com que os seus pipelines executem com base em um schedule, né, em um agendamento que você pode colocar, ou com base em algum evento, né? Você pode monitorar um arquivo caindo na sua storage account, e à medida que esse arquivo chega ali na sua storage account, você pode executar, né, chamar um pipeline específico. Beleza? Como eu falei anteriormente, basicamente, o Data Factory, na maior parte das empresas, a maior parte dos desenvolvedores que utilizam o Data Factory, o utilizam para orquestração de dados, né, para orquestração dos seus pipelines de dados. Mas ele também pode ser feito, né, pode ser utilizado muito bem para transformar dados massivamente, né, em larga escala, utilizando o Mapping Data Flow. E o Mapping Data Flow, ele acaba provisionando clusters de Sparks por baixo dos panos, né? Então, você não precisa saber como administrar Spark, como provisionar servidores Spark, e você, mais ainda, você não precisa nem saber como desenvolver em Spark, você não precisa saber PySpark, não precisa saber Spark SQL. Você desenvolve toda essa transformação de dados massiva em Spark, né? Utilizando o poder computacional do Spark, mas com drag and drop, arrastando caixinhas. Essa é a funcionalidade do Mapping Data Flow. Ela já surgiu há algum tempinho já, tem bastante gente que já utiliza, e no seu Control Flow, né, na hora que você vai ver todo o seu canvas ali do pipeline de dados, ela é mais uma atividade, né? É mais uma atividade que você encadeia entre o seu fluxo inteiro, né? Entre o seu pipeline inteiro. Lógico que ela tem algumas limitações, você não consegue conectar aí com repositórios externos, o seu dado já tem que estar no Azure, mas como você está utilizando o Data Factory, você pode utilizar atividades de call para trazer os dados do ambiente on-premises para o ambiente Azure e encadeá-la com uma atividade de Data Flow, né? Então, isso traz muita vantagem para quem quer entrar no mundo Spark, mas tem aquela barreira do aprendizado de código, do aprendizado de uma nova linguagem de programação. Então, isso aqui ajuda muito a democratizar o desenvolvimento de ETL no Azure Data Factory, né? E o uso do Spark também. Bom, então agora vamos falar sobre a outra ferramenta que vai nos auxiliar a implantar CI/CD no Data Factory, né? E, na verdade, não é uma ferramenta, né? É uma suite de ferramentas, são várias ferramentas dentro de uma ferramenta PI, por se assim dizer. Mas antes de falar do Azure DevOps, eu gostaria um pouco de abordar, né, de definir o que é DevOps. Então, DevOps é a junção aí de duas palavras, né? Dev mais Ops, desenvolvimento e operação.
E ele é a união de pessoas, processos e tecnologia para entregar valor para os clientes de maneira contínua. Então, o DevOps não é simplesmente uma ferramenta, não é um departamento dentro da sua organização, e não é apenas processo, né? Não é apenas a maneira de fazer. É tudo isso junto, né? A junção de pessoas, processos e tecnologia para entregar valor, né? Então, tem um objetivo final, que é entregar valor de maneira contínua e incremental para os nossos clientes. E o Azure DevOps é a ferramenta da Microsoft que nos auxilia a implantar o DevOps no nosso dia a dia, né? No nosso desenvolvimento. Então, dentro do Azure DevOps, a gente pode utilizar as diversas ferramentas que ele nos fornece para planejar o nosso trabalho, né? Então, a gente pode usar o Azure Boards para fazer esse planejamento aí, para controlar nossas plannings, nossas sprints e tudo mais. A gente pode utilizar isso para colaboração dentro do Azure Boards também. Você consegue abrir issues, discussões, então fica muito mais ágil o seu dia a dia. Você também pode versionar seu código ali dentro do Azure DevOps, utilizando o Azure Repos. Você pode fazer build, né, utilizando o Azure Pipelines e inclusive fazer deploy de aplicações, né? Então, a gente tem uma ferramenta dentro do Azure DevOps para cada parte, né? Para cada etapa do ciclo de DevOps. Mas aqui a gente vai estar mais interessado, né? E o foco da nossa demo aqui no final da apresentação também vai ser dentro dos releases pipelines, né? Porque para o Azure Data Factory é a maneira mais prática, mais usual de você implantar CI/CD é utilizando os release pipelines. E o release pipeline é é um subcomponente dentro do Azure Pipelines que está dentro do Azure DevOps, né? Então, ele nos ajuda, né? Ajuda nossos times a continuamente entregar software para os nossos clientes de uma maneira acelerada, de uma maneira repetitiva, reproduzível, de tal forma que isso minimize os riscos, né, da nossa implantação e facilite até o rollback, né, em caso de problemas de implantação do nosso código, né? Então, a gente consegue fazer uma esteira completamente automatizada do código até a produção, passando por ambiente de teste, ambiente de simulação, ambiente de pré-produção. Ou a gente pode também colocar aí alguns gates, né? Uns deployment gates onde a gente vai ter algum consulta manual, testes manuais, e aí a gente pode configurar approvers, né? Que vai dando esse trigger nos deploys, né? Então você passa num gate de QA, espera o analista de QA fazer todas as análises que ele precisa, tá de acordo, vai para o ambiente de pré-produção, e aí vai ter os release managers que vão olhar o seu código, vão olhar se está tudo certo, se não vai ter problema, vão olhar a janela de manutenção, você pode colocar aí uma janela que não vai ter impacto para os seus clientes, até levar para a produção. Então, dentro do Release Pipeline, você tem um leque de possibilidades enorme aí para fazer todos esses deploys, né? Então, você configura stages nos Release Pipelines, os stages são exatamente esses ambientes, né, que vai acontecer esses deploys, e nesses stages, dentro desses stages, você configura tasks, né, e essas tasks, elas fazem, de fato, as atividades que você elencou, que seu código precisa passar, né. Uma primeira task seria aí build, depois você vai ter testes unitários e assim por diante. Beleza, então. Expandindo um pouquinho mais aqui no conceito de pipeline, né? E a gente já estava falando bastante de pipeline, né? Essa palavra aí anteriormente. Só que a gente estava falando de pipeline de dados anteriormente, né? É um pouquinho diferente. Agora a gente está falando sobre pipeline DevOps. Na sua essência, as duas coisas têm o mesmo objetivo, né? É um fluxo constante de mudanças, né? De um lado, né? De uma coisa bruta até uma coisa utilizável. Só que no pipeline de dados, a gente está muito interessado em transformar o dado, né? Trazer o dado de uma maneira de algo bruto para algo utilizável, né? Então não é de um ambiente para outro. Num pipeline DevOps, você está preocupado com o seu software, está preocupado com trazer o seu software de uma forma de código, né? Até ele pronto, buildado, testado, aparecendo aí, sendo útil para o seu cliente, né?
Então, o Pipeline DevOps aí, ele nos auxilia, né, novamente, a garantir que o nosso software é confiável, a garantir que a gente consegue ter ciclos menores de entrega de valor para o nosso cliente e a garantir que incrementalmente a gente consiga fazer essa entrega para o nosso cliente, né? A gente não vai fazer algo de um dia para a noite, vai fazer algo muito gigantesco que vai deixar o nosso cliente mais assustado ou overwhelmed, mais é, receoso, né, de tanta mudança que você fez no software. Você vai fazendo isso incrementalmente. E é claro, para implantar um pipeline DevOps, você também precisa de infraestrutura. Assim como a gente tinha infraestrutura lá para o pipeline de dados, aqui para o pipeline DevOps, a gente também precisa de infraestrutura. E essa infra também é 100% garantida para a gente pela Microsoft dentro do Azure DevOps, dentro aí do Azure Pipelines. Bom, seguindo aqui, da mesma forma que a gente viu ali sobre os componentes do Azure Data Factory, é importante também a gente saber, né, sobre os componentes do Azure Pipeline. Então, a gente vai ter alguns principais componentes, alguns principais elementos aí dentro do Azure Pipelines, que é muito importante a gente saber, muito importante a gente conhecer, até para a gente vai trombar com eles aí durante a nossa demo, né? A gente vai ver isso na prática. Então, eu vou falar aqui, eu vou descrever o que eles fazem, o que eles são em sua essência, mas provavelmente é muito melhor quando você vê isso acontecendo na prática. Mas é bom a gente ter essa noção para depois, putz, já ouvi falar isso algum dia. Então vamos descrever aqui alguns deles, né? A gente tem o primeiro aí que é o Agent. O Agent é o software e o hardware, né? Onde o seu código vai ser buildado, onde você vai os seus testes vão ser feitos, né? Em geral, ele é provisionado pela Microsoft para você, você pode escolher a versão e tudo mais, o que ele precisa ter. Os artefatos é o resultado final daquilo que você buildou, né? Aquilo que você criou, né? Então, no nosso caso aqui do Data Factory, a gente vai ter um artefato que são ARM templates, né? São os templates do Resource Manager do Azure, e mais especificamente esses templates gerados pelo Data Factory. Então, esse vai ser o nosso artefato, mas ele poderia ser um executável, poderia ser um código-fonte no Git e tudo mais. Build é o processo aí de gerar esse executável, né? Gerar esse código aí compilado. Os deployment targets são aonde a gente vai implantar a nossa solução, né? Então, a gente pode pensar assim, se você está desenvolvendo um website, o seu deployment target vai ser um web app, né? Um web app da Azure, por exemplo. No nosso caso, o nosso deployment target vai ser um resource group, porque a gente está pegando um ARM template, né? E a gente está trazendo isso no escopo de resource group, que a gente vai alterar recursos, né? No caso, recursos dentro do Azure Data Factory, que está dentro de um resource group. As triggers são o que vai motivar a execução de uma release, né? Então, você pode ter triggers automáticas, né, que vai ficar monitorando aí uma branch do seu repositório, ou você pode ter triggers manuais, triggers scheduladas e assim por diante. O pipeline é essa construção que você faz, né? Então, você linka diversos estágios, né, diversos stages, e isso acaba gerando um pipeline que vai fazer tudo a lógica que você quer do seu código até ele chegar para o seu cliente. O release, né, como eu falei, é cada execução de um pipeline. Então, cada vez que você quer que seu código que seu pipeline rode, né, que seu código saia da sua origem e volte ao seu destino, você executa um release. Os stages são os ambientes, né, que você tem, os ambientes que você quer deployar esse código, que você quer implantar esse código. Então, você pode ter stages aí de QA, de teste, de produção e assim por diante. E dentro desses stages, você cria tasks, né? As tasks são as atividades que de fato vão fazer a mágica acontecer, né? Você de fato vai pegar o seu código e buildar ele, ou vai pegar o seu código e vai executar um PowerShell que vai levar esse código para um outro ambiente, vai copiar arquivos e tudo mais. Então, você pode ter diversos tipos de tasks. Bom, falando brevemente aqui sobre uma outra ferramenta dentro do Azure DevOps, a gente tem o Azure Boards.
O Azure Boards, geralmente quando a gente começa a utilizar o Azure DevOps, a gente começa a utilizar por causa do Azure Boards, né? Que ele é uma ferramenta mais simples de se utilizar e ajuda muito você na organização do seu trabalho, a você conseguir medir quanto que o seu time está produzindo, quanto de gargalo você tem, quanto de demanda que você tem, que você precisa ter mais time. Então, o Azure Boards facilita em tudo isso. E você pode escolher também qual que é a metodologia que você está utilizando. Então, você pode escolher entre Scrum, Kanban, até Waterfall tem lá dentro, né, com CMMI. E assim, ele ajuda muito os times de software, os times de desenvolvimento, mas também qualquer outro tipo de qualquer time que trabalhe numa metodologia ágil pode se beneficiar do Azure Boards. Dentro do Azure Boards, você consegue planejar, né, a sua sprint, você consegue criar review, retrospectiva, você consegue criar gráficos que vai monitorar, né, o lead time do seu time, que vai monitorar o que de entrega você tem para fazer para essa sprint. Você consegue criar também backlogs, né, tanto backlogs da sprint, backlogs de produto, e assim por diante, né? Então, é uma ferramenta bem colaborativa, é algo muito bacana. E o mais interessante aqui, e que a gente vai falar em breve, é como que a gente consegue integrá-lo com o GitHub, né? Então, passando aqui pelo GitHub, né? Não tem muito o que falar dele. Ele é, com certeza, a ferramenta de versionamento de código mais popular que existe no mundo. Ela é imbatível, né, para versionar código, né? A gente consegue implantar CI/CD dentro dele também, utilizando GitHub Actions. E ela se integra, né, com a maior parte de ferramentas de CI, né? Então, por ela ser tão popular, quase toda ferramenta de CI vai ter integração com o GitHub. E não seria diferente com a Azure DevOps. Até porque, né, as duas pertencem à mesma empresa, né? As duas pertencem à Microsoft. Bom, mas o que eu queria abordar mesmo é como o Azure Boards e o GitHub conseguem se integrar. Então, você consegue criar um link entre o seu código, os seus commits, os seus pull requests, com as suas atividades, as suas tasks, suas issues, seus bugs dentro do Azure Boards, e você consegue automaticamente alterar o status da sua atividade, né? Então, isso facilita muito pro PO, pro PM, que está controlando aí a cadência das atividades. Então, assim, você consegue manter uma rastreabilidade muito legal, né? Então, esse código aqui, esse commit ou esse pull request, esse merge que foi feito, foi por causa dessa atividade. Então, você consegue ter toda essa rastreabilidade muito bem documentada, né? Bacana. Bom, chegamos aqui então para a cereja do bolo, né? Que é o que a gente de fato queria mostrar, que é o CI/CD no Azure Data Factory, né? Então, essa é a arquitetura aqui mais simples que tem para fazer CI/CD no Azure Data Factory. A gente poderia ter coisas mais complexas, mas essa é a mais prática também, é a mais comum de se ver em qualquer tipo de ambiente, né? Você vai ter aí um resource group de dev ou uma subscription de dev com um resource group de dev também dentro dele, não tem problema, isso aqui atende. E um outro resource group de prod, né? E você vai ter recursos dentro desses resource groups, né? Podem ser diferentes e tudo mais, mas o que você vai estar interessado nos seus data factories, né? Você quer trazer todo o desenvolvimento que você fez aqui no seu ambiente de dev automaticamente, né? Ou semi-automaticamente, apenas com um clique de um botão, de um aprovador, para produção, né? E isso pode ser feito criando uma release pipeline dentro do Azure DevOps, né? Lembrando novamente, quando a gente fala de CI/CD no Data Factory, a gente basicamente está falando sobre movimentação, né, de ARM templates do ambiente de dev para os demais ambientes, né, para o ambiente de QA, para o ambiente de prod. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Então, a gente vai desenvolver em dev, a gente vai publicar, né, a gente vai configurar e integrar o GitHub com o nosso Data Factory. Então, à medida que a gente está feliz com o nosso desenvolvimento, a gente está ok, a gente quer publicar para produção, a gente vai clicar no Publish. O Publish vai gerar os ARM templates numa branch específica que o próprio Data Factory vai criar dentro do seu GitHub. E o seu Release Pipeline vai monitorar essa branch aí de publicação. À medida que ele
que tem alteração no seu ARM template, ele automaticamente vai gerar um deploy e vai subir os seus, o mais interessante, né? A gente está movimentando ARM template, mas a gente não quer bagunçar com os demais recursos, né? A gente não quer que os outros recursos sejam afetados, né? Então a gente só quer que o Data Factory tenha alterações. Bom, bora lá para a demo então, né? Fazer esse hands-on. Agora eu vou parar de apresentar aqui, mostrar a minha tela. Legal. Bom, então aqui, deixa eu só ver se tem alguma coisa. Legal. Bom, então aqui a gente tem o nosso ambiente de Azure. Eu estou aqui no portal do Azure. E o que eu quero mostrar aqui, basicamente, bem rápido, é que a gente tem o nosso Resource Group de Dev, né? Eu criei tudo dentro de uma única subscription, porque por motivos óbvios, né? Mas eu poderia ter isso em subscriptions diferentes, né? Lógico, como eu estou usando a minha conta pessoal, eu não vou ter muitas subscriptions para demonstrar. Aí eu tenho também o meu Resource Group de Prod, e a gente pode notar que a gente tem recursos diferentes, né? Eu criei esses diferentes recursos aqui, no App Service, uma Function App, um Storage Accounts, para mostrar que esses recursos não vão ser afetados. A única coisa que vai ser afetada vai ser os nossos pipelines dentro do Data Factory, né? Então, eu tenho aqui meus Data Factories também. Você pode ver aqui é o meu de Dev. Ele já está falando aqui para mim que seria legal se eu configurasse o Git aqui, né? De tal forma que eu pudesse controlar, ter um controle de versão aqui dentro do meu ambiente. O meu de prod também, tá? Ele dá a mesma notificação, mas é óbvio que em prod eu não quero configurar o Git. Acho que, na verdade, você não deve mexer em prod, então você não tem que versionar nada em prod, todo o seu versionamento vai ser em dev. Eu vou até fechar isso aqui. E outra coisa que eu queria mostrar é que a gente não tem nada desenvolvido, né? São ambientes novos, são ambientes que estão sem zero desenvolvimento, acabou de ser deployado, então a gente não tem nenhum pipeline criado aqui dentro. Bom, eu só queria mostrar que eu tô aqui dentro do meu Azure DevOps, né? E em breve a gente vai utilizá-lo para criar uma nova release pipeline. E por fim, o GitHub, que eu já tenho algum código aqui dentro do meu GitHub, tá? Eu já utilizei ele em outros ambientes de Data Factory. Eu poderia criar um repositório novo, mas eu quero aproveitar os desenvolvimentos que eu já tive, né? Então, você imagina que você deletou um Data Factory, um recurso do Data Factory, e você quer reaproveitar aqueles pipelines que você já desenvolveu anteriormente. Então, é por isso que eu estou utilizando esse Data Factory, esse GitHub repo antigo, né, já populado. Então, vamos lá. Dentro do meu ambiente de dev aqui, a primeira coisa que a gente pode, que é muito comum a gente fazer, e a gente vê nos ambientes por aí, é que não tem nenhum Git configurado e o time desenvolve assim mesmo, tá? Então eu vou criar um pipeline sem nenhum Git aqui, sem nenhum versionamento sem nenhum controle de versão. E eu vou criar uma atividade super simples só para demonstrar, para não ter que criar mais nada, para não ter que criar nenhuma uma conexão, que é um wait, né? Essa é a melhor atividade para a gente fazer demos. E aí imagina só, imagina que isso aqui não é um wait e que é uma atividade que depende de outro time. Imagina que isso aqui depende de uma conexão que você está esperando um time de banco de dados te passar. Então imagina que você não tem esse valor ainda e você deixa isso aqui vazio. Você quer salvar e você quer sair. Está no final do seu dia, você quer salvar o seu desenvolvimento. Como fazer? Se você não tem um Git configurado, você não consegue salvar. Você vai ter que deixar aberto aqui. Então, se se cair a sua internet, meio que perdeu. Porque se eu validar aqui, ó, ele vai falar, tá faltando alguma configuração aqui. Então, ele não deixa eu publicar. Sem o Git configurado, a única forma de você salvar os seus pipelines é publicando. E para publicar, tudo tem que estar validado certinho, né? Então, isso seria um problema. Mas, beleza, o time passou para a gente a connection string que a gente precisava, então agora eu consigo validar. Eu vou alterar só o nome do meu pipeline aqui para ficar melhor. Vamos ver se eu consigo. Pipeline
em Git. E vou publicá-lo. Ok. Tá publicando, consigo salvar e logo eu consigo fechar também e desligar meu computador e voltar outro dia e vai estar o meu pipeline lá criado. Criou esse pipeline e é óbvio que em produção a gente não vai ter nada, né? Não tenho nada configurado para produção, então não tenho nada, não tem como trazer esse cara para cá. Para fazer isso, eu teria que manualmente pegar, gerar os ARM templates desse cara, subir nesse outro cara aqui, no cara de produção. Mas a gente não quer isso, né? Então, o que a gente vai fazer agora é versionar esse cara. A gente vai começar versionando o nosso cara de dev. A gente vai integrar ele com o nosso repositório do Git. Então, a gente vai vir aqui no nosso em Manage, né? A gente vai pegar aqui Git Configuration e vamos configurá-lo. O nosso repositório, a gente tem duas opções, né? A gente pode configurar tanto com Azure DevOps, né? No Git, no Azure Repos, lá dentro do Azure DevOps, ou GitHub. O nosso código, como a gente viu, o nosso repo está no GitHub. Você vai colocar a conta que você utiliza, que está o seu código. E aí você vai selecionar o repositório em si, né? Eu vou até filtrar ele aqui. Esse cara. E aqui tá alguns detalhes que é importante a gente notar. A Collaboration Branch é a branch de colaboração, é a única branch que você pode, a partir dela, publicar os seus pipelines. Então, ela vai ser a branch que vai integrar todos os outros desenvolvimentos, né? Então, você vai fazer, muito provavelmente, vai gerar outras branches a partir dela. E aí, quando você criou a sua feature, criou o seu pipeline, tá tudo ok, você vai fazer o merge para a branch de colaboração, e a partir da branch de colaboração, você consegue dar o publish. Beleza? Vamos lá. Então, a gente vai utilizar a main mesmo, né? Padrão, default. A publish branch, ela é gerada automaticamente pelo Data Factory. No meu caso, no meu repositório, eu já tenho esse cara criado, né? E ela é onde vai ficar armazenado os ARM templates, né? E essa vai ser também a branch que a gente vai ficar monitorando com release pipelines, né? A partir dela que a gente vai monitorar se os ARM templates foram alterados e a partir dela vai gerar as triggers que vai fazer os deploys do ambiente de dev para o ambiente de produção. A gente quer importar, né, os recursos existentes para o repositório, né? E a gente vai importar para o main mesmo, ele vai me dar um warning aqui, de que o repositório já está populado e eu tô importando coisas para um repositório que já existe, né? Melhor prática, geralmente, seria você utilizar um repositório novo, né? Mas como eu quero aproveitar aqueles pipelines já desenvolvidos, tudo bem, por enquanto. Vou aplicar aqui, ele vai levar alguns segundos, né? E em breve veremos o nosso Data Factory configurado com Git. Vamos lá. Beleza? Conectou o nosso repo. Então, o que a gente vai notar aqui é que todos os pipelines que estavam no meu repositório, eles acabam aparecendo aqui, sendo listados no meu ambiente de dev. Se a gente vem para o ambiente de prod, ainda não tem nada. Ixi, parei de compartilhar. Só um minuto. Beleza, voltei. Se a gente vem para o ambiente de prod, a gente não tem nada ainda, né? A gente não vai ver nada porque a gente não fez nenhum deploy. Não configurou a release pipeline e não fez nenhum deploy de dev para prod. Então vamos fazer. Agora é o passo da gente criar o nosso release pipeline. Vocês vão ver como é que é simples e rápido, né? Lógico que eu vou criar um release pipeline super simples, mas ele é super prático. Ele pode ser utilizado em ambiente empresarial sem problemas nenhum. Então você vai criar uma nova release. Não, calma aí. Não é release, não. Eu vou criar um novo release pipeline. Deixa eu voltar aqui. Vou criar um novo release pipeline. Vou criar como um empty job mesmo. O estágio eu vou colocar prod, porque eu quero levar de dev para prod. Eu só vou ter esse estágio. Lógico que você poderia ter mais, né? Estágios, que é AI, simulação, por aí vai. Vou mudar o meu nome aqui para
Festival Release. Beleza. E vou configurar meu artefato, né? O meu artefato, são os ARM templates do Data Factory, né? E ele está hospedado dentro do GitHub. Eu aqui já configurei as minhas Services Connections, mas ele é super simples de configurar, é só você logar no seu GitHub, dentro do seu Project Settings aqui. E é super rápido. Você vai escolher o repo que está o seu código sendo versionado. Vai escolher a branch que você quer fazer o deploy, e no nosso caso é a ADF Publish. A versão você escolhe a última mesmo. E é isso. Aqui dentro do meu estágio de produção, eu vou criar as tasks, né? Que é o que de fato executa, faz o deploy em produção. A minha task, como eu falei, é de deploy de ARM templates. Então, eu vou procurar por ARM, aí vai ter ARM template deploy, vou adicioná-la. Aqui a gente tem os detalhes que a gente tem que preencher. A gente vai ter que também ter uma Service Connection para minha subscription do Azure. Então, eu vou escolher a minha subscription aqui. A ação que eu quero fazer é criar, né, ou atualizar um resource group já existente. Eu vou escolher o meu resource group. E o resource group que eu quero fazer deploy é o resource group de prod, né? Então, vamos procurar aqui, que acho que não achou. É esse aqui. O local, eu tenho que escolher o local que está o meu resource group, ele está em East US. E os templates, né, os ARM templates que vão ser utilizados para fazer o deploy, estão lá no meu artefato lá, que está no GitHub. Então, ele já vai aqui linkar para o meu GitHub. E como eu falei, eu já tinha outros data factories que estavam utilizando esse mesmo repositório, né? Eles estão até aqui, mas o que eu estou usando agora é esse cara aqui. Então, eu tenho que escolher o meu ARM template, que é esse aqui. E aí, o que a gente pode ver é que o próprio nome do ARM template já é bem customizado, né? Então, a Microsoft faz um trabalho bem legal de já customizar os nossos ARM templates de tal forma que a gente não precisa nem editá-los, né? A gente não precisa abrir o arquivo e alterar nada lá dentro. Já vem, pelo próprio Release Pipelines aqui, a gente consegue fazer tudo isso de maneira bem visual. Os parameters vão estar no mesmo local. E aqui a gente vai ter que fazer um override dos parameters para apontar para o nosso ambiente de produção. É claro que se você tivesse aí um ambiente de verdade, né, você ia ter vários outros parâmetros de conexões e tudo mais, você teria que alterá-los todos. Mas aqui eu só tenho um que é o nome do meu ambiente, né? Então aqui é prod em vez de dev. E uma outra coisa que eu gosto de salientar sempre é o deployment mode. Ele tem que ser sempre como incremental. Se você colocar ele como complete, vai melar tudo, porque vai gerar, ele vai entender que aquele ARM template é tudo que você precisa, é tudo que o seu resource group precisa. Então, se você tem outros recursos que estão fora desse ARM template, ele vai apagar, né? Então, toma muito cuidado com isso. Então, deixa incremental mesmo, para que apenas o Data Factory seja afetado aí durante essa release, né? Desse release pipeline, dessa execução desse release pipeline. Vou salvar esse cara, ok, e tá lá. Vou só voltar aqui para o meu pipeline, que eu quero adicionar uma Continuous Deployment Trigger, né? Então, à medida que código for sendo alterado, né, na minha branch de publish, eu quero que essa release execute automaticamente. Salvar de novo. Ok. E beleza. Então, agora, voltando para o meu Data Factory de Dev, eu vou criar um novo pipeline, né? Eu vou primeiro alterar esse pipeline aqui que eu já criei, pipeline sem Git. Vou alterar o setting dele para 2 aqui, 2 segundos. Aqui, lembra que eu falei que anteriormente a gente não tinha como salvar, né? Tinha que publicar. Aqui você faz uma alteração, você consegue salvar, não precisa publicar, não precisa levar para produção, não precisa nem estar certo. Então, por exemplo, se você deixar isso aqui vazio, ele não vai validar, mas você consegue salvar mesmo assim. Então, você fica muito mais tranquilo para poder fazer as suas mexidas aí no ambiente e seus desenvolvimentos. Mas eu quero deixar isso aqui bonitinho só para poder fazer o deploy. E
Eu vou criar um novo pipeline também, chamado agora pipeline com o Git. E vou criar outra wait task aqui. Beleza. Aqui eu vou deixar 5 segundos. Vou salvar esse cara. Salvei. Estou feliz com meus desenvolvimentos. Estou feliz com as alterações que eu fiz. Hora de publicar. Então vamos lá clicar no Publish. E ele está publicando, né? Primeiro ele está vendo o que foi, o que teve de alteração, né? Está validando as alterações que foram feitas. Ele vai publicar e aqui a gente vai ver que ele vai mostrar para a gente que novos ARM templates estão sendo gerados, né? Então, aqui ele falou que a publicação está completa e está gerando os ARM templates. Então, gerando os ARM templates, provavelmente ele já está trigando a nossa release. E já trigou, tá vendo? 11h48. Ele acabou de trigar automaticamente essa release aqui do nosso festival release. Então, vamos acompanhar o status dela. Por enquanto, ela está em queued, né? Está esperando aí o agent estar pronto, né? Vai levar um tempinho aí até a infraestrutura provisionada. Já está em progresso, já começou. Iniciou o job, dá um refresh aqui. Está baixando os artefatos, né? Está baixando os ARM templates lá do meu Git. E agora ele está fazendo o deploy em produção. Beleza, deploy em andamento. A gente não tem muito recurso, né? Não tem tanto pipeline assim, então não tende a demorar bastante um deploy desse. Mas lógico, se o ambiente de Data Factory é gigantesco, ele vai levar um tempinho a mais. Mas aqui a gente vai ver que em alguns segundos isso aqui deve estar pronto. Beleza, está em progresso. Vamos dar o tempo do nosso. Aí finalizou, né? Ele fez tudo aqui, sucesso. Então agora a gente vem aqui no nosso ambiente de prod. Dá uma cuidado aqui para não parar de compartilhar a tela de novo. Então beleza, eu venho aqui para o nosso ambiente de prod. Não tem nada ainda, mas quando a gente atualiza, né? Deixa eu ver, não tem nada aqui ainda. Mas se a gente dar um refresh aqui, a gente vai ver que todos aqueles pipelines que estavam em dev, né? Eles acabam sendo promovidos aqui para produção também, né? E sem a gente precisar fazer nada, sem a gente precisar mexer em produção, seguindo as melhores práticas aí de deploy, né? Você desenvolve em produção e tem uma release automatizada aí que leva ele, desenvolve desenvolvimento e tem uma release automatizada que leva ele para produção, né? Então aqui o nosso sem Git, que é o que a gente alterou ali, ele tá para 2 segundos e o com Git aí com os 5 segundos que a gente criou em desenvolvimento. E é isso que eu queria mostrar, era basicamente isso. Agradeço aí a DataSide, agradeço todo mundo que participou, que teve nessa nossa apresentação. Muito feliz aí por poder apresentar esse conteúdo para vocês, compartilhar um pouquinho do que eu faço aí no dia a dia. Valeu? Obrigada, Matheus. A gente agradece muito sua participação. A gente espera você na nossa próxima edição. Né? Assim como eu falei para o William, se a gente pudesse, a gente estendia mais um pouco. Mas temos outros palestrantes aqui também. Pessoal, não hesitem em procurar, né, o Matheus, em tirar dúvidas, em querer saber um pouco mais sobre a área, né? A carreira está aí, né? E é muito importante a gente conversar com especialistas, pessoas que já tiveram experiências, né? Isso ajuda muito no nosso crescimento e também no crescimento do Matheus, né? Aqui, né, por trás, na organização, a gente tem o conceito de quando a gente ensina, a gente aprende mais ainda. Então, não hesitem, procurem, né, no LinkedIn, nas redes sociais, blogs, enfim. Matheus, muito obrigada, espero você na próxima e a gente vai se falando, tá bom?
Eu que agradeço o espaço e a oportunidade. Obrigado a todo mundo que participou aí. Valeu, galera. Pode me procurar aí, fiquem à vontade. Estou Show, sempre aberto. obrigada, Matheus. Valeu.